Olá, alunos e alunas, quem mais estiver assistindo esta aula, nós vamos falar da questão Christie, tá? Que foi um conflito que quase levou à guerra Brasil e Reino Unido. Tá? Antes da gente entrar na questão Christie em si, nós temos que revisar, voltar um pouquinho antes para comentar uma das razões que as tensões entre cidadãos britânicos e o Brasil, ou entre o Reino Unido e o Brasil, já começaram a escalar. Tá? E a razão principal é a pressão para que o Brasil colocasse fim ao tráfico negreiro, que se torna muito forte, principalmente da aprovação da chamada Bill Aberdeen. Bill é lei em inglês, então é a lei do Lord Aberdeen, que foi promulgada em 8 de agosto de 1845 e que determinava a proibição do tráfico no Atlântico Sul. Mas era a Inglaterra que proibia, sem perguntar a ninguém, era uma ação unilateral. E por que no Atlântico Sul? Porque no Atlântico Norte já era proibido o tráfico negreiro desde pouco depois do Congresso de Viena. Tá? E, mais do que isso, a lei aprovada pelos ingleses, ela é unilateral, ela vai dar o direito à marinha inglesa de perseguir, atacar, apreender qualquer navio negreiro de qualquer país e levar a tripulação, o capitão, a julgamento, acusados de pirataria. Tá? Alguns navios brasileiros foram apreendidos mesmo em nossos portos. E aí o que acontece? Havia uma tensão entre o parlamento, entre as elites brasileiras e os ingleses. Havia uma grande insatisfação. Mas a pressão britânica era grande, a discussão do fim do tráfico negreiro já se arrastava desde o final do século XVIII, tá? E finalmente, em 4 de setembro de 1850, nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela vai estar proibindo o que já tinha sido proibido em 1831 na Lei Feijó, o tráfico negreiro, ou seja, ela proíbe o que já era proibido, que é uma coisa bem engraçada e trágica, porque no fim das contas, o governo brasileiro aprova uma lei e se abstém de fazer cumprir a lei. Aliás, muito daquilo que a gente tem, a base principal do argumento, das medidas compensatórias que possibilitam, por exemplo, a existência de cotas no Brasil, nas universidades, em concursos, é porque o governo brasileiro se absteve de cumprir com seu dever e, mais do que isso, favoreceu a regulamentação como mão de obra legítima de gente que deveria ser livre, porque era isso que a lei dizia. Chegou aqui no Brasil qualquer navio negreiro depois de 1831, quem chegou é livre. Então, muita gente que chegou depois de 1831 ficou escrava, foi regulamentada com a conivência de agentes do Estado brasileiro, seus filhos foram escravizados, seus netos foram escravizados. Então, as medidas compensatórias, elas são para o Estado brasileiro. Não importa se foi lá atrás no Império, mas é o Estado brasileiro que acabou condenando gerações de pessoas que vieram do continente africano a uma situação de escravidão, de humilhação e de miséria. Mas voltemos à questão Christie. Tá? O embaixador William Dougal Christie, ele vai chegar ao Brasil em 1859. Ele vai servir como embaixador do Reino Unido e ele vai ser o pivô de uma quase guerra entre o Brasil e o Reino Unido. Tá? Ele era um diplomata muito experiente, tinha servido na Argentina, tinha servido no Paraguai, mas por onde ele passava, ele gerava conflito. Ele era um sujeito que vai cometer uma série de gafes, que muito provavelmente, quando a gente lê pelas atitudes dele, das fontes, ele olhava para os latino-americanos como inferiores. Então ele vai ofender várias vezes representantes dos governos por onde ele serviu, e ele era um defensor ferrenho do fim do tráfico negreiro, do fim da escravidão, o que vai fazer com que a posição dele no Brasil seja um tanto desconfortável. E aí, quer dizer, como é que começa o problema que deu origem à questão Christie? Entre 5 e 8 de junho de 1861, um navio mercante inglês chamado Prince of Wales, ele está seguindo da Inglaterra para a Argentina, mas ele vai naufragar
nas costas do Rio Grande do Sul. Então, o naufrágio ele se deu entre 5 e 8 de junho, não se tem certeza, mas a notícia do naufrágio só vai ser informada, né, pelas autoridades brasileiras ao cônsul britânico em 12 de junho, tá? Quando começam a aparecer na praia vários corpos, né, que pareciam ser de estrangeiros, de cidadãos britânicos, provavelmente reconhecidos pela roupa ou por alguma peça do uniforme, no caso dos marinheiros, o que quer que seja, tá? As investigações preliminares, e quem vai dar a informação, né, quem vai mandar a informação é o juiz de paz, lembra aí do juiz de paz como uma das autoridades mais importantes do município, é que a carga tinha sido saqueada. Os oficiais britânicos lá no Rio Grande do Sul vão acusar os brasileiros de negligência e vão, né, levantar uma hipótese que foi bastante ofensiva, né, de que os brasileiros teriam atacado o navio e teriam sido responsáveis, né, pelo naufrágio do Prince of Wales. Isso efetivamente não tinha acontecido, mas, né, ou não há, né, grande possibilidade que isso tenha acontecido, que fique claro, mas o fato é que houve o saque e houve o acobertamento do saque. Quando as notícias chegam ao Christie, ele vai, né, comprar essa ideia, né, dos investigadores de que o navio tinha sido atacado por brasileiros. Então ele vai acusar o governo brasileiro de negligente e exige, né, a punição dos saqueadores, vai punir a vila inteira, onde chegaram os destroços. Aí no ano de 1862 vai ocorrer o estopim, né, da questão Christie. O navio vai ser o aperitivo, né? Que é o seguinte: 3 oficiais britânicos que estavam bêbados vão ser presos pela polícia brasileira. Ou a polícia brasileira os acusa, né, de estarem bêbados, né, e de estarem causando tumulto nas ruas do Rio de Janeiro, de desacatarem, né, a autoridade. Eles ficam presos, né, uma noite, são identificados e no outro dia são entregues às autoridades britânicas, porque a lei, né, que tinha, a legislação que vinha lá do período joanino, dava direito a todos os cidadãos britânicos de serem julgados somente por tribunais britânicos e pelas leis britânicas. Já o relato dos britânicos para, né, os seus superiores, eram marinheiros, foi diferente. Vão dizer que houve abuso de autoridade dos policiais brasileiros, né, e que eles foram alvo da violência, né, desses policiais. Aí o Christie, embaixador, né, se mete novamente. E aí a exigência dele, né, é de demissão do chefe de polícia, punição dos policiais, mas ele quer, né, que se pague, volta a questão do Prince of Wales e quer que o governo brasileiro indenize, né, a empresa britânica pela carga do Prince of Wales. O governo brasileiro vai se recusar, né, tanto a indenizar, né, os britânicos, quanto a demitir os policiais, né, o chefe de polícia, por conta do ocorrido. E aí o Christie vai dar ordem para que navios da Marinha Britânica apreendessem navios brasileiros. E eles vão tomar 5 navios brasileiros. E vai também, né, dar ordem para que o porto do Rio de Janeiro fosse bloqueado e que se apontassem canhões contra a capital do Império Brasileiro, né? Em vistas do que poderia acontecer, né, um ataque britânico ao Rio de Janeiro, a questão do bloqueio do porto, o governo brasileiro ele vai ceder parcialmente e vai indenizar os britânicos. Tá? O valor pago é de 3.200 libras esterlinas e era um valor muito superior à carga do Prince of Wales. Tá? Veja, quem vai dizer qual o valor da carga são os britânicos. Estão falando, eles vão impor uma pena muito superior, né, aos brasileiros. O porto vai ser desobstruído, mas os navios, os 5 navios, não vão ser devolvidos. Tá? Aqui, né, um quadro do Vitor Meirelles,
que não é um quadro, né, terminado, mostrando o imperador falando ao povo na rua, ali está Dom Pedro, ali bem no centro, durante a crise, né, da questão Christi. Tá? E o Vitor Meirelles, ele junto com Pedro Américo, né, os dois são os grandes pintores, né, desses quadros históricos, de temática histórica, no Brasil do século XIX. Tá? O fato é que essa confusão com o embaixador, essa ameaça brutal, né, contra o Porto do Rio de Janeiro, né, esse destempero do embaixador, vai gerar uma grande comoção no Rio de Janeiro e vai gerar pedidos de reação por parte do governo imperial em relação ao embaixador. Tá? O Christie, ele vai ser expulso do Rio de Janeiro e posteriormente ele vai ser aposentado, né, das suas funções diplomáticas na Inglaterra, e o governo brasileiro vai solicitar o arbitramento internacional. Tá? Veja, quando, né, dois países estavam em litígio, no século XIX, não havia organizações como a ONU e coisas do gênero, são criações do século XX. Quando dois países estavam em litígio e não se desejava levar a coisa para o conflito armado, era comum, né, que se pedisse que um governante internacional de um outro país, um rei, um imperador, um presidente, né, porque presidentes dos Estados Unidos vão mediar também conflitos, fizesse lá, julgasse a questão. Então o Brasil vai pedir, né, que julgue a questão o rei Leopoldo I da Bélgica, que era tio da rainha Vitória. Tá? O Leopoldo I não é o Leopoldo lá do Congo, o Leopoldo do Congo é o filho dele. Tá? Então o Leopoldo I, ele vai julgar a questão e mesmo sendo parente, né, da rainha da Inglaterra, ele vai decidir que o Brasil tinha razão. Tá? E aí Dom Pedro II vai exigir a restituição dos 5 navios, os britânicos eles vão se recusar e as relações com a Grã-Bretanha vão ser rompidas. Tá? Os britânicos eles nunca devolveram os navios, como eu falei, mas 5 anos depois, as relações diplomáticas entre Brasil e Reino Unido vão ser restabelecidas por necessidade econômica do Brasil. Tá? O Brasil mantinha comércio com a Inglaterra, a gente já vai estar durante a Guerra do Paraguai, o Brasil precisa de armamento, mesmo com as relações rompidas, né? Nós vamos continuar tendo relações econômicas, empresários brasileiros vão continuar fazendo os negócios na Inglaterra e vice-versa, mas era uma situação desconfortável e que gerava mais problemas para o Brasil do que para a Inglaterra, que era um império. Tá? De qualquer maneira, como eu falei, o Christie vai ter que se explicar, vai ser aposentado, mas vai sair muito barato para ele, principalmente se a gente leva em conta de todo o estrago que esse homem vai causar. Tá? E a questão Christie é considerada a primeira questão internacional, quando a gente pensa aí nas grandes questões internacionais do Segundo Reinado, é a questão Christie, e depois a gente passa para as questões platinas, que aí envolvem Uruguai, Argentina e o Paraguai. Então, só finalizando, né, a Guerra do Paraguai ela vai ocorrer entre 1864 e 1870, tá? E é ela, né, o principal motivo para que se tente voltar, né, às boas com a Inglaterra, né, que se tente reatar as boas relações diplomáticas com a Inglaterra. Mesmo com as relações rompidas, como eu falei, nós vamos ter, né, empréstimos sendo concedidos ao Brasil, né, por bancos britânicos, tá? Porque o primeiro-ministro da época, que é o Palmerston, ele e o gabinete dele vão fazer vista grossa para o que está acontecendo, tá? Mas havia muito dessa questão de orgulho, tá, que vai impedir que a Inglaterra restabeleça as relações diplomáticas com o Brasil. Tá? E, no geral, a reação dos políticos britânicos não foi de apoio ao Christie, tá? Foi de considerar que ele extrapolou qualquer razoabilidade na forma como ele tratou a questão com o Brasil. Mas é isso por agora, pessoal. Então, tchau, tchau para vocês.